O que me traz aqui na tribuna hoje é para falar sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta por senhor Juracy, procurador do Estado, e o governador do Estado de Rondônia. A ação direta de inconstitucionalidade, ela trata, ou seja, ela tenta revogar incisos que foram acrescentados na Constituição que dispõe sobre os policiais e bombeiros militares de Rondônia. Essas emendas constitucionais, a 06 e a 14, uma é de 1996 e a outra de 1999. Na decisão que foi proferida pelo senhor desembargador Rovilson Teixeira, ele coloca no relatório, ele faz a seguinte manifestação. Com efeito, em mister, se faz comprovação de que a permanência da vigência da norma, objeto do ataque constitucional, causa danos irreparáveis ou difícil reparação, cuja demonstração não veio encartada nos autos. Sendo certo prejuízo, não se pode presumir de plano como afirma o requerente. Com efeito, a norma impugnada vige desde 1996, de tal modo que o benefício nela incerto já vem sendo pago pela administração pública estadual há pelo menos 19 anos. Ou seja, dia 22 de abril de 2016, esta emenda constitucional faz 20 anos. Em relação à vigência da norma, implicou na construção de toda uma estabilidade das relações jurídicas entre a administração pública e os respectivos servidores, motivo pelo qual, ao menos por hora, não se torna imprescindível e nem necessário qualquer modificação de tal cenário. Aí eu quero fazer uma pergunta, senhor governador do Estado de Rondônia. Esta norma, essa emenda constitucional, foi projetada, foi iniciada lá em outros governos. Qual o motivo, eu queria perguntar, porque eu acredito que não é o governo Confúcio Moura, deve ser algum procurador, e aí eu vou dar nome a esse procurador, doutor Tiago do Iperon. Por qual motivo o senhor atenta desta forma contra a classe dos militares? Classe esta que é impedida de fazer greve, tem um sistema castrense totalmente rígido. Qualquer situação que queira ou requeira é através de manifestações de esposas, e quando não é de esposa, é de policial, e o que acontece no final? É demitido, é processado, e para não ser enjaulado, enclausulado, tem que ter uma anistia. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito não só com este parlamento, comigo, é com a classe policial que dá sustentabilidade ao seu governo. Eu recebi uma ligação do chefe da Casa Civil, conversei com ele, e ele falou que o governo tenta, através dessa medida, apenas regulamentar. Se ele realmente tivesse, e aí eu penso, e eu vou falar por mim, tivesse realmente esta preocupação, já estaria aqui nesta casa o mesmo projeto, com o mesmo teor dessa emenda constitucional que ele tenta revogar. Que para mim nada mais é uma tentativa sorrateira em empurrar uma outra lei para prejudicar a classe. Governador, e aí eu dou um recado. Dizem que eu sou da oposição, dizem que eu sou um deputado realmente que tenta, às vezes eu ouço, causar embaraço. Não. Eu busco dentro do regimento desta casa, dentro dos preceitos constitucionais, atuar com as prerrogativas e saber realmente o que estamos votando. E vou exercer sempre esse papel, enquanto estiver consagrado da nossa Carta Constituinte. Mas eu fui pego de surpresa, não só eu, esta casa foi notificada, está aqui, o documento está aqui.
Alguns até não acreditavam, o próprio comando da Polícia Militar não tinha ciência do bombeiro dessa situação que hoje ocorre. A situação está aqui, a Assembleia Legislativa foi notificada, está no prazo para informar o desembargador Rovilson Teixeira os procedimentos, as demais documentações inerente ao processo legislativo que deu causa às emendas constitucionais 06 e a 14. E aí eu vou fazer alguma leitura da 06, o artigo 24, né? A 06 eu separei alguns dispositivos, né, para alguém saber o que é realmente, do que dispõe. E aí, o artigo 24 fala sobre os servidores públicos militares. São os servidores públicos militares do Estado, os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Parágrafo 1º. As patentes com prerrogativa, direitos e deveres aéreos inerentes são conferidas pelo governo do Estado e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo os privativos os títulos e postos militares juntamente com os demais membros, o uso uniforme da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado em conselho de justificação e indigno do oficialato ou nele incompatível e após decisão do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. Esse que eu li é o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares do Estado a que se refere este artigo, além do que vier fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e o artigo 142, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. Elenca até o 6, que é o 6º, parágrafo 6º, que aí eu fico vendo, mexe até com os proventos da inatividade dos militares não serão inferiores à remuneração ou subsídios percebidos pelos membros de pós-graduação da ativa. Senhores, qual é o prejuízo, governador, doutor Tiago, doutor Juraci, que esse dispositivo traz para o Estado? Qual é o prejuízo?